Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo depende do horário que você estará assistindo este podcast. Como vocês estão vendo aqui na tela, ProNamecast, embaixo está escrito Promovendo Nomes. E hoje eu estou aqui com um convidado especial que entrou na esteira do Pro. E você pode estar se perguntando o que é Pro? Pro vem de promover, de prosperar, de se aprofundar. Hoje eu estou aqui com um dos convidados que decidiu se promover através da escrita, através do posicionamento. Estou aqui hoje com Ângelo, ele que veio a mais de 660 km da tua cidade para Alphaville, o maior polo industrial, digital, comercial, se arriscando a encarar o novo, coisa que muitos não têm coragem. Hoje ele está aqui gravando o seu primeiro podcast, registrando conosco esse Momento Pro. Seja muito bem-vindo, Ângelo. Valeu, muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Esse momento para nós tem sido um momento único para minha família, não só para mim, mas para minha família. E creio que para tudo tem um propósito, né? A gente se dispõe a fazer algo e Deus ele nos dá força, nos dá direcionamento e coloca pessoas também abençoadas e direcionadas para nos ajudar. Uau! É isso aí. Uau! Eu costumo sempre dizer que tudo que vem à tona, por exemplo, nós estamos aqui agora com o livro do Ângelo, que será lançado hoje em Alphaville, na Livraria da Travessa, aqui em Alphaville, lugar onde os grandes nomes assinam seus livros. E até alguns dias atrás, isso era um sonho inalcançável, inimaginável. Eu queria que você contasse para nós aqui como que foi esse processo do nascimento desse livro. Começou numa semente, nós sabemos que uma criança leva 9 meses para se formar, mas esse livro nasceu em menos de 9 meses, creio, né? Foi menos de 9 meses, equipe? Me diz aí. Foi menos de 9 meses, mas todo livro que nasce, nós entendemos que foi uma criança que nasceu. E eu queria que você contasse para nós aí como que foi desde o período da sementinha até hoje ver este filho, como diz o ditado cubano, diz assim que todo homem, para dizer que teve sucesso, plantou árvores, teve filhos e escreveu livros. Você acredito que já fez todos, né? Já plantou uma árvore? Com certeza. Teve filhos? Também. Escreveu um livro, resetou. Então me diz aí, o que foi para você desde o início esse processo de fazer algo que é tão fora da curva? Não é qualquer pessoa que escreve um livro, não é qualquer pessoa que se arrisca a fazer o que você está fazendo. Conta para as pessoas aí o que é estar passando por esse processo. Então, esse livro, na realidade, ele nasceu já há muito tempo, né? Eu acredito que desde quando Deus ele já vinha falando comigo, né, acerca do meu chamado, acerca daquilo que ele tinha preparado e designado para mim e para minha família, né, esse livro ele já estava inserido nesse contexto, né? E às vezes a gente quer olhar só para a visão de púlpito e às vezes a gente esquece um pouco esse lado, que existem pessoas que precisam ser alcançadas através da mensagem de um livro, através de uma escrita. Talvez ela não vai estar lá dentro da igreja, ela vai estar lá fora em outro lugar e ela precisa ser alcançada. Então foi basicamente aonde que surgiu esse livro. Deus ele começou a me incomodar que eu precisava contar aquilo que ele já fez na minha vida, a trajetória, os milagres, as provações, as lutas. Para muitas pessoas, eu estar hoje de pé é milagre. Para muitos já tinha falado para mim, Ângelo já acabou, já encerrou. Para aquele ali não tem mais jeito, não tem mais saída. E Deus ele tem o poder de restaurar. Né? Então, esse livro é um chamado de Deus para a minha vida, para a minha família e para as pessoas que vão ser alcançadas, né, através da mensagem. Eu confesso que eu relutei muito em escrever. Quando Deus ele começou a me falar acerca das mensagens que eu teria que colocar, eu relutei, mas por que eu vou fazer um livro, sendo que existe milhares de outras pessoas passando até mesmo por situações piores do que a minha? Como eu trabalho com obra na construção civil, já saí de casa com problemas e chegando lá conversar com pessoas, vendo que o problema dela é pior do que o meu, opa Deus, peraí, desculpa, perdão aí pelo que eu falei, Sim. reseta tudo aí, Sim. Pode deixar que eu resolva o meu problema tranquilinho aqui. Então, assim, foi uma luta, mas o Espírito Santo de Deus, ele me impulsionou a trazer essa mensagem, né? E escolhido não tem escolha é uma mensagem de Deus para muita gente, eu acredito. Estivemos conversando nos bastidores, ontem no caso foi esse bastidor, estávamos falando que Deus te orientou a trocar o nome. E você, agora mesmo, enquanto você está falando, me veio um flash
do dia que nós trocamos também o nome do livro. Verdade. De propósito, você lembra qual era o nome inicial do livro? O Poder da Decisão. O Poder da Decisão. Foi um nome que até então é um nome muito importante, um nome que é muito abrangente, mas nós entendemos que era um nome já genérico, porque muitas pessoas falam sobre isso, coaches, pastores, tinha diversos livros com esse tema. E ontem, quando você estava falando que Deus te orientou a trocar seu nome, ou seja, não é bem trocar, mas você usava seu primeiro nome, que é o quê? É Cláudio Ângelo. Cláudio Ângelo. E Deus te orientou a trocar para Ângelo Santos. Ângelo Santos. E o livro também, eu estava vendo que replicou A na mesma mesma coisa. ordem. Foi trocado de O Poder da Decisão para Escolhido Não Tem Escolha. Eu quero que você me conte um pouco sobre essa experiência de Deus ter te orientado a trocar de nome, porque todas as vezes que Deus promove os nomes, isso vem acompanhado, acarretado de diversas outras mudanças. E tu tocou num assunto que eu não tinha parado para analisar ainda. Meu Deus, é forte isso. Eu lembro que eu estava passando por um problema tão forte na minha vida, como eu comentei ontem à noite ali contigo, e todo mundo me conhecia como Cláudio, Cláudio, Cláudio. E eu lembrei de quando Deus muda o nome de Abraão. O Senhor me trouxe essa mensagem, sabe, uma revelação pela manhã. E ele me orientou, agora é hora de você usar o seu segundo nome. Esquece o Cláudio. E eu amanheci no dia, na mesma hora, fui lá, entrei no meu Facebook e mudei para Ângelo Santos. Automaticamente, todo mundo começou a me chamar de Ângelo Santos. Não precisou eu falar para as pessoas. Foi automático. Então, tipo assim, meu nome mudou, para o segundo nome muito rápido. Todo mundo passou a me conhecer como Ângelo Santos. E poxa, para mim foi uma nova identidade. Não é que eu não goste do Cláudio Ângelo, mas mudar de Cláudio para Ângelo, eu acredito que foi uma estratégia divina para algo que viria sobre a minha vida, porque tem coisas que a gente precisa mudar. A gente precisa se revestir do novo homem, da nova criatura. E às vezes quando a gente está pegado muito ao velho, o novo ele não vem sobre nós. Né? Não vem. E quando eu escrevi o livro, a minha mensagem era o poder da decisão. Uma decisão muda tudo. Porque eu estava justamente tomando decisões na minha vida. Eu estava fazendo um processo de mudança de pessoas, de amizade, de ciclo, de trabalho. Eu falei para Deus, eu não importa se eu vou ficar com alguma coisa, mas eu vou excluir o máximo que eu puder de coisa na minha vida. Então, foi onde que nasceu o poder da decisão. Eu já tinha a história, algumas coisas, e faltava o título. Eu coloquei o poder da decisão, uma decisão muda tudo. Só que, saindo um dia para a igreja, eu falei para minha esposa, questionando Deus acerca de decisões. Justamente sobre decisões. Pô, amor, parece que eu nunca tive direito de escolher nada na minha vida. Parece que as coisas sempre foram impostas sobre mim. Parece que Deus nunca permitiu eu decidir. Bem assim, mano. Entendi. Eu falei dentro de casa, me arrumando para ir para a igreja. Quando eu chego na igreja, Deus usa uma preleitora que ia ministrar naquela noite. E, meu Deus do céu. Quem te falou que você tem direito de escolher nada? Quem te falou que escolhido de Deus... tem direito de escolher algumas coisas. Escolhido não tem escolha. Uau! E já estava no processo de escrita? Não, eu já tinha terminado o livro. Já tinha terminado no subtítulo 22. Aí eu acrescentei o 23. Escolhido não tem escolha. E aí foi quando nós sugerimos e bateu com a mensagem... bateu com a última mensagem do livro. O último subtítulo é Escolhido não tem escolha, que bateu com a mensagem do livro. Mas assim... Nós não sabíamos disso. Não, nem eu não tinha ideia de que ia ser escolhido não tem escolha. Era o poder da decisão, foi o que eu mandei ali. Você acredita que nós sentamos com a equipe e colocamos o seu livro na mesa? Aqui está o livro do Ângelo. E a equipe de marketing com todos os demais olhou o poder da decisão. Todos deram a mesma opinião. É bom, mas é genérico. Uhum. E aí, quando fomos avaliar o contexto, colocamos 3 títulos. E o título vencido foi Escolhido Não Tem Escolha. E agora que você está me contando sobre esse episódio na igreja. Então, assim, como eu comentei, são muitos detalhes que às vezes a gente acaba aqui perdendo ali, ou, sabe, esquecendo ali. Vai passando ali e a gente não presta muita atenção, mas assim, esse livro foi criado todo um contexto espiritual mesmo,
para que ele viesse a acontecer. E daí veio onde a história da viagem de Portugal. No início do ano, a minha ideia, a gente iniciou o ano com esse propósito, um amigo e tal, a gente ir. Então, eu já estava já planejando tudo isso daí, né? Já estava planejando, vendo a questão de passaporte, de visto e tudo mais, documentação, tudo mais. Então, estava tudo já bem encaminhado para lá. Só que em uma semana, o Espírito Santo falou comigo, ora uma semana. E não fala acerca disso. Eu falei para minha esposa, uma semana a gente não toca sobre Portugal aqui dentro de casa. Vamos orar. E quando a gente terminamos de orar, na semana seguinte, a gente fez uma reunião ali online e foi onde falamos do livro. Falamos do livro. Então, assim, é todo um contexto espiritual. Às vezes as pessoas me perguntam como que você escreveu esse livro. Eu, na ótica natural, humana, eu não sei. Mas Deus, ele sabe. Deus, ele tem um propósito. Deus, quando ele determina algo sobre nós, a gente não tem direito para governar. A gente simplesmente obedece, porque obediência, ela gera bênção e desobediência gera maldição. Então, eu aprendi isso na minha vida. Quando Deus manda eu fazer algo independente, eu não procuro questionar e nem saber aonde que vai parar. Não, eu só vou. Entendeu? Porque eu sei que o resultado vai ser um resultado que eu entendeu, um resultado bom. Porque os planos deles são maiores e sublimes. Com certeza. Diante de todas as vezes que Deus tem algo para nos dar, sempre vem outra coisa que parece boa também. É incrível. Uhum. Eu sempre entrevisto alguns caras, eles dizem, eu estava doido para passar uma entrevista de uma empresa multinacional. Na semana que ele passou, as portas estavam fechadas. Na semana que ele passou nessa entrevista, outras apareceram também. E aí vem uma confusão. E agora, isso ou isso? Eu passei dias também, recentemente, numa dúvida se eu escolhia isso ou isso. E isso se chama dualidade e dicotomia. Ou seja, nós sempre teremos isso ou isso. E eu perguntei, Senhor, por que o Senhor nos coloca nessa situação de confusão, indecisão? Porque é para filtrar o nosso coração. Para entender qual é a voz que prevalece diante das opções. E aí você tinha duas opções, ir para Portugal, não é isso? Isso. Ir para Portugal, abrir uma empresa em Portugal e logo na mesma fase, tá ali agora, tem livro e tem Portugal, e agora? Mas quando você falou de troca de nome, eu quero que você fale para o público, quem era o Cláudio? Ixi. Quem era o Cláudio? Fala um pouco para nós de quem era o Cláudio, porque quando nós falamos de promover, nós falamos que nós estamos querendo dizer que anteriormente isso era isso, e quando foi promovido, aquilo que era aquilo se tornou isso. Então, fala um pouco quem era o Cláudio, só para as pessoas entenderem o que é esse PRO que nós tanto pregamos. Então, Cláudio nasceu num berço evangélico. Pai, pastor, né? Dentro praticamente da igreja. Eu lembro que por um período de tempo a igreja ela ficou dentro da nossa casa, lá no interior da Bahia, ali em Itaperoá, no sul da Bahia. E por muito tempo a igreja ficou dentro de casa, literalmente mesmo. Os cultos era feito, a sala da casa se tornou igreja. Né? Foi tirada uma parede que dividia a sala da cozinha e toda a extensão da casa ali virou a congregação dentro da nossa casa. A gente não tinha privacidade. Eu acho que você podia falar igual o Davi falou, eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. A casa já era sua casa mesmo. A gente só, trocava de roupa e a igreja já estava dentro de casa. Então, assim, eu nasci neste lugar, inserido nisso daí. Só que existe que muitos falam que é mal de filho de pastor que não permanece na igreja. Eu acredito que a carga espiritual, muitas das vezes, ela é muito maior. E filho de pastor acaba vendo coisas, vendo os pais, a família passar por situações que muitas das vezes ele olha, eu não vou passar por isso, eu não quero. Então isso refletiu muito na minha vida, muito mesmo. As decepções, as lutas que eu via eles passar, eu falava para mim mesmo, eu não quero isso. E com longo crescendo, adolescência, comecei a me distanciar da igreja, não queria mais saber da igreja. Com, acho que 16, 17 anos, eu me afastei literalmente da igreja. E eu lembro de uma palavra que meu pai falou para mim, que me marcou muito até hoje. Essa frase me marca. Quando eu saí da igreja, a igreja estava, justamente por minha causa, começou a passar um certo processo, porque as pessoas veem filho de pastor como um Deus dentro da igreja. E o meu pai, ele olhou para mim e falou, meu filho, você está acabando com o meu ministério.
Aí eu falei para ele, já, se eu tô acabando, então eu vou sair de uma vez. E eu saí. Isso me dói. Porque Sim. eu sei que meu pai, ele sofreu, sabe? Ele sofreu muito, muito mesmo. E eu saí, fiz um monte de coisa fora lá no mundo, coisas que a gente às vezes não se gloria, às vezes não se gloria, mas eu sei que foi amadurecimento para o que eu tenho hoje, para o que eu sou hoje. Talvez aquilo ali foi necessário, né? Passei um longo período fora no mundo, bebendo, festa, prostituição, tudo aquilo que agrada a carne humana, né? Até o Senhor, ele permitir me levar no limite da vida mesmo, né? E aonde que o Senhor me deu a oportunidade de vir para Santa Catarina, para onde que eu moro hoje. Foi um refúgio. Eu não, para ser bem sincero, eu não sabia nem onde era para onde era que era Santa Catarina. Foi uma coisa rápida, uma coisa assim de 2 dias. E o Senhor me tirou, Santa Catarina. E eu vim, eu não entendi. Eu só lembro que quando eu desci na rodoviária de Florianópolis, eu falei para Deus, aqui eu posso ser quem eu quiser. E a partir de hoje eu escolho mudar a minha vida. Não importa o processo que eu vou ter que passar, não importa preço que eu vou ter que pagar, mas eu vou mudar de vida nesse lugar. Uau. E assim, foi difícil, homem. Uau. Uau. Você estava na Bahia. Era um extremo é muito longe da onde você estava até Florianópolis? 2.500 quilômetros. 2.500 km. Como foi essa proposta de você ir para Florianópolis? Tenho alguns parentes lá e um primo meu, ele me chamou para ir trabalhar lá. Mas antes isso não me agradava, até porque quando eu estava lá na Bahia, eu tinha criado um pequeno negócio. E estava bem, tudo dando certo. Que era relacionado à construção também? Não, era confecção, roupa. Eu Confecção. vendia tudo de variedade, de roupa junto com minha Uau. mãe. E esse negócio quebrou rápido. Quebrou de uma proporção que, assim, eu não consegui mais controlar, entende? Eu já tinha passado por outros problemas financeiros e eu era muito novo, mas eu tinha uma mente boa e eu consegui lidar com todo esse processo. Às vezes, Sim. passar o processo financeiro, Sim. eu consegui equilibrar ali e resolver. Sim. Só que esse veio de uma proporção que eu não consegui controlar. Controlar. E saiu do meu controle. E quando saiu do meu controle, eu perdi o equilíbrio. Eu perdi, tipo assim, a noção. Foi de uma forma tão forte. Eu acredito que foi muito espiritual aquilo lá. Porque depois que passou tudo, e depois que eu já estava aqui em Florianópolis, eu parei um certo dia e falei, cara, mas por que aconteceu aquilo? Era situação que eu conseguia resolver, eu já tinha conseguido resolver situação pior. E aquela situação eu não consegui resolver. Então, assim, tudo eu acredito que era um propósito para mim sair da onde que eu estava, mudar do ambiente. Uau. Gênesis 12, sai da tua terra, enfim. Eu precisava mudar o ambiente. Eu voltei lá outro dia e quando eu estava lá, eu falando com Deus, se eu tivesse aqui, eu não seria a pessoa que sou hoje. Por mais dolorido que foi a minha vida, a trajetória, por mais dolorido que foi para minha família, eu não seria. Porque o acomodismo, ele não te muda. Ele não te molda e ele não traz novidade. Quando tu tá acomodado demais num lugar, quando aquilo tá muito bom para você, tu não procura nada de novo, porque aquilo ali já é o suficiente. Estagnação. E a minha mudança, ela trouxe tudo, ela mudou meu caráter, a minha vida. Eu aprendi a lidar com dificuldades sozinho, sem ter ninguém por perto para recorrer. Situações financeiras, eu aprendi a lidar e me resolver sem ter pai, sem ter mãe, sem ter ninguém sozinho, sem ter amigo, sem ninguém. Então, assim, tudo isso, o Senhor me deu essa estrutura sem ninguém. Eu sempre falo assim, muitas vezes eu subia ao monte, orava e pedia a Deus, Deus, coloca uma pessoa do meu lado para me instruir. Coloca uma pessoa para me dar... E eu nunca tive. Foram muitos raros os momentos que chegou alguém assim do meu lado para dizer, Ângelo, eu vou caminhar contigo aqui, Foi muito raro. As maiores experiências que eu vivi com Deus foi eu e a minha família, ou eu sozinho. Às vezes dentro do meu carro, indo para o trabalho. Meu Deus do céu. Carro é um lugar gostoso de falar com Deus, né? Meu Deus do céu. Eu lembro de vezes que tá com o coração angustiado, sair de manhã para ir para o trabalho, entrar dentro do carro e começar a chorar, falar com Deus. E o Senhor começar a me consolar ali dentro. Começar a me dar palavra, entendeu?
Então, assim, tudo isso daí, Uau. eu sei que é um propósito de Deus, é um chamado, né? Eu acho que quando Deus ele te prepara para algo maior, o teu processo vai ser um pouco mais dolorido, pelo menos é o que eu acredito. Todas as vezes que nós avaliamos a palavra, nós entendemos que ela trabalha com alguns loops, alguns padrões. Em toda mudança radical, tem uma mudança geográfica, tem uma mudança de vestes, tem uma mudança de mesas, tem uma mudança de resultados. Todas as vezes que você for avaliar, todos aqueles que passaram por um processo aí, tem momentos que nós entramos no modo expulsão. Eu estava naquela cidade, meu negócio caminhava bem, e de repente tudo deu errado, como você disse. Não consegui controlar mais nada. Isso nós chamamos de modo expulsão. É quando você está sendo pressionado por forças que são muito maiores a mudar. E eu tenho uma frase dentro de um dos livros que nós escrevemos que diz: a mudança ela acontece em estado de mudo. Muda ou muda. Ou seja, muda, ou seja, mudo é em estado de mudança. Ou seja, quando você está em silêncio. Entende? É um trocadilho. Mudança acontece quando tudo fica mudo. Tu não tem resposta. Você não tem resposta, que aí é a hora que você tem... A única alternativa é perguntar para quem? Para o pai. Você não tem alternativa, ou seja, mudança geográfica, já estou vendo aí que teve mudança geográfica, mudanças de ambientes, e agora, veja bem, onde nós estamos? Você falou um pouco do Cláudio, que passou pelo mundo, que deu aquele rolezinho do filho pródigo, né? Uhum. Que é normal. O não dos nossos pais nunca serão suficientes, nós sabemos disso. O não dele não é perigoso. Por que não? O não dele não valida. Você tem que ir lá entender o porquê não. Aí você vai lá, volta machucado, o pai recebe de volta. Só que veja bem, rebobinando tudo, estamos aqui agora, em Alphaville. E eu falei pra você que a livraria onde você vai dar autógrafos daqui a algumas horas é a livraria onde grandes nomes já lançaram livros. Quando diz que Deus pega os pequenos para confundir os grandes, aqueles que não são para confundir os que são, veja bem, a cada milhões e milhões de pessoas, se você for avaliar, em toda a sua geração, lembra de alguém dos que você conhece. Se você conheceu o vô, fala pra mim. Se conheceu o tataravô, lembra, quem deles foi escritor? Ninguém. Ninguém. Então, olha só o que está acabando de acontecer. É o primeiro, vamos dizer que pelo menos num século aí, se você for buscar a sua genealogia, se for puxar a cordinha, quem foi que deixou um livro escrito? Talvez seja só você em toda a sua geração. E olha a diferença que você já está causando. Deixando um legado, deixando um livro escrito, e esse é o primeiro de muitos que virão. Eu quero que você conte para as pessoas aí, de repente olhando até para a câmera aí, qual é essa experiência de estar sendo um divisor de águas na tua geração por conta dessa obra que nasceu. Uau, isso é forte. O que eu mais, como é que se diz assim, o que eu mais pensei quando eu comecei a escrever esse livro foi nos meus filhos. Eu decidi escrever ele e Deus colocou a mensagem no meu coração e eu pensei, eu preciso mostrar para os meus filhos que tudo é possível. Independente da situação, do ambiente, tudo é possível quando a gente coloca no nosso coração e foca realmente em fazer. Eu precisava quebrar esse paradigma, eu precisava quebrar essa, como é que se diz, esse impedimento, essa barreira. E para minha família, isso, meu Deus do céu, está sendo maravilhoso, sabe? Para um tempo atrás, quem falava que a minha vida tinha terminado, para hoje ver o milagre que Deus está fazendo, é extraordinário, né? E eu precisava deixar esse legado para os meus filhos. Eu acho que isso foi uma das maiores... o que pesou mais na minha decisão foi isso. Eu acho que eu precisava quebrar esse paradigma, dar um ponto final. Eu precisava resetar isso. A partir de hoje é um novo momento. Entende? E Deus, ele está fazendo isso tudo. Eu vejo meus filhos hoje tendo o privilégio de ter tudo aquilo que eu não tive na minha infância. Ter brinquedo à vontade, estudar no melhor colégio, entendeu? Poder ter tudo aquilo que eu não tive. E eu falei para Deus, não importa o preço, eu vou pagar. Mas meus filhos, ele não leva nada do passado. Aquela carga do passado que... Quebrou, tem que ser ficou para encerrado, trás. Tem que ser encerrado. Ficou do lado de lá do rio. Com certeza.
entendeu? Uau. Então, assim, Uau. isso eu acho que é o que pesou maior, eu acho que é isso aí. Uau. Eu sempre digo que se meu tataravô tivesse deixado um livro escrito, e se meu avô tivesse escrito, e se meu pai tivesse escrito, a minha vida seria diferente. Não que ela seja ruim. Uhum. Ela é muito boa. Me sinto uma pessoa muito honrada e abençoada por Deus. Mas eu sei que se os nossos ancestrais fizessem o que nós estamos fazendo hoje, estaria garantindo o sucesso dos nossos vindouros. Sim. Sucesso é uma palavra muito subjetiva. Para um, sucesso é conquistar bens. Para outro, sucesso é simplesmente ter um armário com a despensa cheia. Sucesso para outros é ser famoso. E sucesso para mim nada mais é que gerar sucessores. A palavra sucesso, se você colocar, é gerar sucessores. É aqueles que vêm depois, levando aquilo que você deixou plantado. E quando você fala assim, para os meus filhos, eu ouso em dizer que não é só para os seus filhos biológicos, é para os seus filhos na fé. Eu tenho vários pais. Eu sinto que eu tenho vários pais. Todo aquele homem que eu sinto para conversar me aconselha, eu adoto como pai sem ele perceber. Tem pessoas que são órfãs de pais e de mães. E quando você se posiciona como um mentor e que instrui pessoas, inconscientemente as pessoas têm um afago por você, um afago de paternidade. Então imagina que quando fala assim, Abraão, tu será pai de multidões. De fato, ele teve X filhos, ok. Só que pai de multidões por quê? Como ficou os conselhos, os registros desse homem? Pessoas sentiram esse afago. Esse homem é um homem de muita fibra. Esse homem é abençoado. Esse homem é íntimo de Deus. Então imagina quantos filhos que são gerados após um livro escrito. Que vai chegar na mesa de diversas pessoas, diversos leitores, que vão falar, uau, eu adoto a partir de hoje o Ângelo como um mentor na minha vida. É forte isso aí. E assim, teve também o apoio do meu pastor, né? Ele me ajudou bastante na questão de realmente decidir. Uma pessoa que eu aprendi a gostar, a gente tem esse contato, entendeu? Essa conversação, assim. E para mim isso foi importante, sabe? Quando a gente vê que realmente o chamado, aquilo que Deus colocou na tua vida, tem propósito, vai mudar vidas, entendeu? Porque acima de tudo esse é o propósito, é mudar vidas, é mudar pessoas. Sei que tem milhões de pessoas aí fora que passam por dificuldade e não tem um direcionamento. Muitos jovens que hoje estão perdidos e às vezes não sabe a mão direita ou a esquerda, não sabe para onde ir, né? E precisa, muitas das vezes, de uma palavra, precisa de um conselho. Eu já me encontrei com diversos jovens no meio do meu trabalho na construção, e às vezes a gente tira um tempo ali, para aí um pouquinho, vem aqui, vamos conversar. Que não sabe a mão direita ou a esquerda, perdido, sem uma decisão, sabe? E às vezes a gente precisa dar uma palavra de conforto, precisa trazer uma mensagem à luz da Bíblia, precisa dar um direcionamento, né? E eu acredito muito nessa mensagem, eu acredito que muitas pessoas irão ser tocadas. Uau. Quando se fala da forma de se apresentar, eu iria começar esse podcast dizendo assim, Ângelo, fala pra mim quem é você. E essa é a pergunta que quebra todo mundo. Quem é você? E ontem estávamos conversando, eu vou estender e trazer para a mesa aqui, que existem dois extremos. Existem pessoas que chegam e dizem, eu sou isso, fala das suas patentes, e vai ao extremo, mesmo não sendo. Existem outros que se minimizam demais. É que eu sou apenas um tadinho de mim, coitado de mim. Eu acredito que o plano de Deus é sempre pegar o que está aqui, descer para cá, e o que está aqui, subir para cá. Isso se chama plenitude. Deus, quando se apresentou para Moisés, e Moisés perguntou, eu vou falar quem está me enviando? Eu vou falar que é o nome de quem? Ele falou assim, eu sou o que sou. E tudo que Deus quer do Ângelo, quer do Jackson, quer de vocês que estão assistindo, é que talvez se você estiver exaltado demais, desça, se você estiver humilhado demais, suba, mas seja quem você de fato é. Verdade. Ou seja, como nós falamos ontem, é você ser e parecer ser. Tem o que parece ser, mas não é. E tem o que é, mas não parece ser. Então, hoje, nessa gravação, que vai ficar registrado, e como é bom ter câmeras que registram isso, porque todas as pessoas que passam por esse processo de escrever livros, trocar as vestes, mudar de ambientes, elas passam por esse período de nivelamento. Se eram exaltadas, elas descem. Se elas se sentiam um ninguém, elas sobem. E aí Deus faz isso, ó, ao ponto de você se tornar
tão transparente como a água dessa taça. Eu não tenho dúvida que isso aqui é água. Alguém aí tem dúvida que isso aqui é água? Você tem dúvida que isso aqui é água? Não. Transparência. Na embalagem e no conteúdo. E eu espero que o teu livro venha impactar pessoas. Eu, particularmente, Ângelo, quando nós estávamos conversando há meses, eu conheci o Ângelo, pessoal, ontem, tá? Todas as pessoas que passam pelo nosso movimento Pro, estão dentro da editora conosco, muitas vezes nós vamos nos conhecer no dia do lançamento. E eu sempre digo que o Espírito Santo ele nos traz um feeling, o sentimento de entender quem são as pessoas, independente de qualquer coisa. E eu vi transparência em você. Transparência total. Ele é isso aí. Ele é essa pessoa aí. Olha pra câmera lá, olha quem é o Ângelo. Esse é o Ângelo. E que daqui pra frente a tendência é melhorar mais e mais. Porque a partir do momento que Deus te dá uma patente dessa, junto com isso vem diversas outras mudanças e que você esteja preparado aí para os novos capítulos, tanto da história escrita como da vida em si. Ângelo, hoje é dia de você dar autógrafo naquele lugar onde grandes nomes estarão, onde grandes nomes estão sempre dando autógrafos. E diga pro pessoal qual que é essa sensação de estar lá, num lugar onde para você seria inimaginável estar dando autógrafo, num lugar de tanta frequência, de um lugar tão elevado como aquele. Olha, a sensação é inexplicável, na real. Eu até comentei com minha esposa, Alphaville e tal, a gente ouve falar, jornal, Instagram e tudo mais, mas pensar em estar era uma coisa que, tipo, não passava na minha mente, na minha cabeça. Mas quando a gente traz para um contexto espiritual, a gente lembra das promessas. Quando Deus usava pessoas e falava com a gente, eu vou te levar a lugares que você nunca foi. Vou te colocar em lugares que você nunca imaginou. E a gente pensa que, às vezes, são lugares comuns e tal, né? A gente não tem uma visão, uma clareza de quais são esses lugares. E quando a gente, chegando aqui, uau, meu Deus do céu, é real. Estou aqui, entendeu? Então, assim, é um sonho, é uma realização de sonho, é uma conquista. E, acima de tudo, é saber que Deus, quando Ele fala, Ele cumpre com suas promessas. É saber que Deus, quando Ele determina algo sobre nós, ninguém pode impedir. Entende? Eu lembro muito aquela mensagem de Daniel, quando ele se propõe a orar. Ele entra em oração no primeiro dia, Deus determina o milagre sobre ele. Aí o inimigo tenta impedir. Levanta-se uma barreira para tentar impedir que essa bênção não chegue até ele. O anjo começa a guerrear ao favor de Daniel. Mas a vitória, ela não fica sem não ser entregue. Há aquele impedimento para tentar barrar? Teve. Mas ela chegou no destino final, que era Daniel. Quando chega, olha, no primeiro dia que tu se propôs no teu coração em orar, a tua vitória ela já foi determinada, já mandei entregar. Mas houve um pequeno empecilho ali no meio da estrada. E a gente teve que batalhar um pouquinho, mas ela chegou até você. Então, assim, Deus, quando Ele fala, o diabo ele vai se levantar, vai tentar criar empecilhos, barreiras, isso aí é notório, vai acontecer. Mas você vai chegar no destino final. Uau. Você vai chegar lá. Vai chegar. Dá um conselho para quem está te assistindo, que está no anonimato, que tem uma história linda para contar. Diga para as pessoas que estão te assistindo o porquê que vale a pena você dar esse passo de ousadia, porque se você for ver, quem amanhece num belo dia dizendo, uau, vou escrever um livro? Quem é que amanhece dizendo assim, vou lá na livraria comprar vários livros para ler? É algo muito anormal, não é para qualquer um. Mas tem muitas pessoas que têm uma história impactante a ser escritas, a ser contada, e que estão no anonimato pensando assim como você já pensou um dia. Ah, mas por que minha história? Diga, olhando para a câmera, por que vale a pena? Por que você tem agora, a partir de agora, essa convicção de que vale a pena? Vale a pena porque existem pessoas esperando ouvir a tua mensagem. E não vai ser eu que vou convencer elas. Talvez ela já ouviu falar, já ouviu diversas outras pessoas, até de autoridade bem maiores aí acima, falar de Jesus, ou dizer um eu te amo, Jesus te ama, ou entregar uma mensagem de consolo, e não penetrou no coração dela. E talvez é a sua mensagem que ela precisa ouvir. Não é sobre dinheiro, é sobre entregar algo de Deus ao coração dessas pessoas.
Existem milhares de pessoas no mundo que precisam ouvir algo de Deus. Existem pessoas que estão passando por luta nesse momento, que precisa ouvir uma mensagem de fé, uma mensagem de força, de ânimo, uma mensagem de coragem, uma mensagem de posicionamento. E talvez não vai ser a minha mensagem, mas a sua mensagem. E eu acho que é isso aí. Uau, uau. Eu não sei quanto tempo nos resta, mas está muito bom o nosso fluir. Nós costumamos dizer que não tem pauta. Vocês podem observar, não tem nenhum papel, ninguém está lendo nada aqui. E eu particularmente gosto muito de me colocar nesse flow. Senhor, eu vou apertar o player e nem eu sei o que vai acontecer. E por acaso é assim que acontece na nossa vida. Nós não nascemos com manual. Nossos pais não vêm com manual. Como que vai funcionar o Ângelo? O Ângelo tá passo 1, passo 2, passo 3. A vida não te entrega um manual de como você vai viver e quais serão os próximos capítulos. É um play que é dado e fala, vai viver. Apesar de que a própria palavra diz que todos os nossos dias já foram escritos. Só que ele não revela o que foi escrito. E é uma surpresa muito grande. Porque se você voltar aí há um ano atrás, esse livro já existia. Acredito que desde sempre esse livro existiu. Ele só se materializou agora. Nós estávamos falando ontem sobre os próximos livros que virão. Muitas pessoas vivem naquela complexidade. Meu Deus, escrever um livro é coisa de outro mundo. E aí nós falamos que a matéria-prima, que é a história, todo mundo já tem. O que faz as pessoas não escreverem é elas acharem aquilo que um dia você já achou e aquilo que eu também já achei. Que o Tim que está ali já achou e que a Elienay que está ali um dia já achou. Mas por que a minha história? Conta-se uma história de diversos caras que estavam à volta de um carro importado e o carro estava com o tanque cheio, toda a parte elétrica estava ok e estava prestes a partir para uma corrida. E esse carro deu uma pane geral. E chamaram os melhores mecânicos, chamaram especialistas e deram aquele tour em volta do carro para ver o que estava acontecendo. E de repente uma criancinha, tio, e apontando o dedo e o pessoal, dá licença, tira esse menino daqui. E vira e mexe, o menininho chegava e dizia, tio. E apontava, tira esse menino daqui. E ficaram horas à volta do carro para tentar resolver. E o carro nada de dar sinal de vida, nada de ligar. O menininho foi lá debaixo do carro, pegou um plugzinho, fez tuque e bateu do lado do mecânico. Tio, liga! E o carro funcionou. Ou seja, aquele simples que estava sob a visão de uma criança simples era a solução para todo aquele caos. Muitas vezes você é esse menininho que vai chegar no meio do caos de alguém e simplesmente plugar algo e ligar. Tem uma outra história de uma empresa que estava quase falindo porque a concorrente estava engolindo ela e um senhorzinho do chão de fábrica fez a mesma coisa, pediu, por favor, deixa eu falar, e várias vezes eles tentando resolver aquele problema, o senhorzinho falou assim, é o seguinte, só abra mais o buraco da pasta de dente, porque sai pouca pasta, e aí demora mais tempo de gastar, e as pessoas, de repente, mudam o consumo por essa questão. A pasta é muito econômica, demora de ter recompra, abre mais o buraquinho da pasta. Foram lá e resolveram um problema de milhões por conta de uma palavrinha. Talvez você que está aí assistindo, você é essa pessoa que vai só largar o buraquinho da pasta de dente, igual esse caso. Talvez você é só aquele menininho que vai chegar e colocar aquele fiozinho no lugar e você se sente muito pequeno, se sente inferior. A tua história ela é incrível. Só você que enxerga ela pouco demais. Verdade. Parece redundante, né? Pouco demais. Só você que minimiza a sua história. Aquilo que é simples demais para você é o extraordinário do outro. Bem isso aí. Bem isso aí mesmo. Eu gosto muito daquela mensagem de Ezequiel 37, quando ele profetiza em meio ao caos, né? Essa mensagem ela fala muito comigo. Até eu cheguei a comentar ontem à noite contigo. Eu lembro, a gente estava liderando um grupo de jovens e, meu Deus, essa mensagem eu trabalhei um ano quase inteiro. Depois que terminou o ano, eu ganhei caneca, ganhei tudo sobre Ezequiel 37. Eu acho que ele não aguentava mais ouvir de tanto falar de Ezequiel 37, mas era porque o contexto da história, da mensagem. Profetizar em meio ao caos, em meio em que não há vida, em meio a lugar inóspito, onde que não existe mais sonho, projeto. E às vezes falta isso na nossa vida, falta profetizar.
Às vezes a gente precisa entrar na nossa casa e profetizar bênção, profetizar milagre. Ah, meu irmão, mas eu não sei como que vai acontecer. Profetiza o milagre, entende? E quando a gente profetiza crendo, o milagre simplesmente acontece. Quando a gente profetiza crendo, segue os princípios de Deus, segue, sabe? Deus, ele abençoa. Ele abre porta. Aquilo que era impossível para nós começa a tornar-se real, né? Aquilo que a gente acha que não vai acontecer, é impossível. Eu aqui em Alphaville, é só profetizar crendo no milagre. Deus, ele realiza sonhos. Então, eu acredito muito nisso, né? Eu sei que, como a gente está comentando, existem muitas histórias. Eu conheço várias pessoas que têm histórias incríveis, né? E já cheguei a... Poxa, começa a escrever isso daí. Não, mas para quê e tal? Mesma coisa que eu, né? Esse mesmo pensamento e tal. Mas, assim, existem pessoas que não vão ser tocadas com a minha mensagem, vai ser a tua mensagem. Existem pessoas que não vai ser edificada com o meu abraço, com Jesus, com eu chegar para ela e falar, Jesus te ama. Não, eu vou ser só mais uma pessoa na vida dela. Mas vai ser um próximo que vai passar e simplesmente vai chegar, pegar nela, dar um aperto de mão. Cara, mas que aperto de mão diferente é esse? O que tu carrega? Então, é sobre isso, né? Veja bem, nós estamos aqui agora gravando, falando. Você é um cara do altar que prega, que leva a mensagem. Eu palestro. Às vezes eu nem sei se eu prego, às vezes eu tô pregando, eu nem sei que tô pregando. E eu sei que ainda faço pouco. Talvez você já teve essa sensação de que está fazendo pouco. Só que para vocês que estão no anonimato, que estão aí dentro de casa, cheio de verdades que não conta para ninguém, cheio de histórias que não escreve para ninguém, esperando o momento perfeito, esperando a hora exata. Essa hora exata não vai chegar. Quando melhorar, eu vou fazer. E quando tudo estiver conforme os meus critérios, vai acontecer. Esquece. Quando eu estiver preparado. Quando eu estiver preparado. Quando eu não sentir mais frio na barriga. Quando minha oratória estiver toda alinhada. Serve para todos que estão aqui, até nos bastidores. Quem está assistindo aí. Esse momento não existe. Quando as coisas melhorar, eu vou comprar. Nunca melhora. Nunca melhora. As pessoas que estão se preservando para ter filhos. Quando a situação estiver assim, eu terei filhos. Então, peraí, você domina a tua vida. Você é dono do tempo. Os seus projetos são excelentes. Você não precisa de Deus. Nós não precisamos de Deus se for olhar por esse ângulo. Porque o Senhor, ele vem sempre e quebra tudo. E sabe o que é incrível, Ângelo? É que existem pessoas que estão abrindo a boca para matar vidas. Verdade. Abrem a boca sem vergonha nenhuma para matar vidas. Nós ouvimos músicas ridículas. Nós ouvimos pessoas subindo no palco para fazer sem vergonhice, sem problema nenhum. E como eu sempre falo e repito, o que acaba com o mundo não é o barulho dos loucos, mas o silêncio dos bons. Verdade. O Senhor trouxe uma frase para mim antes de eu chegar aqui em Alphaville, eu já falei várias vezes, está num dos nossos livros escritos, que o Senhor, pela madrugada, falou ao meu ouvido, fala ou fale. Fala ou fale. Os nossos negócios não estavam indo tão bem. Eu senti que nós estávamos numa ascensão tão grande. Falei assim, se isso tudo quebrar, eu vou viver do quê? Aí o Senhor veio dizendo, fala para não falir. É um trocadilho. Fala ou fale. Se você não falar isso que eu te dei, você vai o quê? Falir. E o maior produto que existe em você que está aí, no Ângelo que está aqui, em todos que estão aqui à nossa volta, em todos que vão assistir, o maior produto para você prosperar já existe. É a palavra. Uma fala pode mudar tudo. Uma escrita pode mudar tudo. Será que é impossível viver da palavra, Ângelo? Você acha que é impossível viver da palavra? Me diz aí. Não. Não que eu vou escrever livros pensando em virar um best-seller e ficar um milionário porque escrever. Não que eu ficarei milionário porque eu estou palestrando. Se esse for o intuito principal, esquece. Está errado o propósito, Está completamente errado, mas o conteúdo nobre, todo mundo tem um conteúdo nobre e um conteúdo pobre. As pessoas vivem potencializando o conteúdo pobre e enterrando o conteúdo nobre. Justamente porque a prosperidade que Deus direcionou para você, ela se esconde atrás da simplicidade. É simples contar a tua história. Você que complica. Quando fala que Jesus é simples, é porque ele pega coisas complexas e simplifica. Só isso. Aí vamos falar de coisas materiais?
Olha para uma mansão no Tamboré 2, Tim, você que tá aí coordenando, eu gosto de falar com as pessoas que estão à nossa volta. Olha para uma mansão no Tamboré 2, você hoje olha e diz assim: meu Deus, é complexo demais. Não, Jesus olhava para coisas do tipo, é só isso. Não menosprezando, nem sendo medíocre, mas é só isso. Para um cego voltar a enxergar, precisa passar por vários procedimentos, sei lá, e viajar para outro país, fazer vários tratamentos nos melhores hospitais. É complexo demais. O que Jesus faz? Gospe no barro. Olha só como é simples. Tuque. Jesus está o tempo todo nos ensinando o quê? Simplificar as coisas. Bem isso aí mesmo. Entende? Então, para você que está aí, cheio de complexos, cheio de complexidades, faça como o Ângelo que está aqui. Foi simples, não foi, Ângelo? Fala sério. Foi simples, no final das contas foi simples. Depois que fiz, tipo assim, por que eu não fiz antes? Entende? Porque antes tu tem uma visão de que as coisas vai ser complicada, mas depois que tu termina de fazer é simples, não tem mistério, não tem segredo. É por isso que às vezes as pessoas perguntam como que foi feito, e às vezes eu não consigo dizer, também não vou pegar tudo, e vou dizer, não, pega, faz. A gente dá a vara, a gente não dá o peixe. Quer saber como que foi? Aqui a vara tá aqui, vai ali, bota a isca ali no anzol, Exato. joga ela lá no rio, no mar, ali no rio, fica ali uns minutinhos esperando, na hora que visgar ali, tu dá um trancozinho e puxa ele. A gente faz isso. A gente não vai, entendeu? Dá tudo pronto. Então, assim, depois que foi feito o trabalho, eu parei assim, poxa, mas não foi tão difícil. Depois que passa, você entende. Era só isso. Só isso. E até depois que eu terminei ali, que eu fui ler o trabalho, nossa, até eu me surpreendi com o que está escrito. É Deus, quando diz assim, eu não sabia que eu sabia. Eu não sabia disso. É bem isso aí mesmo. Então, é bem por isso aí. Eu acho que Deus, ele tem o poder de descomplicar as coisas. Jesus, ele já ensinou isso aos discípulos. Os discípulos que às vezes ficavam tentando complicar o que ele já estava querendo descomplicar a situação. Né? E a gente tem esse costume, o ser humano tem essa mania de querer complicar sempre as coisas. Mas o próprio Jesus, ele já veio já mostrando para nós que quando a gente quer fazer algo seguindo os princípios de Deus, as coisas elas se tornam fáceis. Porque o fardo dele é suave, não é pesado. Tudo que está pesado demais não é de Deus. Tudo aquilo que está incomodando demais a nossa vida, está no ambiente, está incomodando demais, não é Deus. Ah, não, mas é porque Deus está me provando. Meu irmão, quem prova é o inimigo. Deus, ele não vai te levar além daquilo que você não pode suportar. Eu acredito que Deus, ele vai te moldar, vai moldar o teu caráter, sim, vai moldar, te dar algumas experiências, mas ele não vai te dar um fardo maior do que tu pode suportar. Eu passei por adversidade, sim, passei, mas a gente vê um entendimento que todo plantio tem a sua colheita. E a gente vai colher, não é lá no céu, a gente vai colher aqui. E isso serve para o nosso amadurecimento, para mudar o nosso caráter, a nossa vida. Porque precisa ser transformado, precisa ser mudado, não vai ser um novo Cláudio, uma nova pessoa. Deus, espera aí, eu vou fazer um outro Cláudio aqui, vou pegar e vou botar... Não, vai ser aquele mesmo que está ali. Reformado, entende? Então, assim, eu vou passar por essa experiência, eu plantei, o plantio não foi saudável, eu vou colher aquele plantio, vou ver o gosto do amargo, vou escolher o que eu vou fazer agora. Vou mudar ou vou continuar fazendo esse plantio ruim? Essa mesmo. Não, eu vou mudar. Vou mudar a terra, vou mudar o adubo, vou mudar toda a produção, vou fazer algo diferente. Vai ser mais doloroso? Vai, porque tu vai ter que mudar todo o cenário. Toda aquela estrutura que tu montou, tu vai ter que desmontar ela para tu cultivar um novo produto. E aí agora já estou entrando já pro meio do agro aqui. Manda ver. Vou ter que fazer tudo um novo processo, descontaminar o solo, descontaminar tudo aquilo ali, para daí sim vir uma colheita saudável. Assim é Deus com nós. A gente fez um plantio ruim, a gente veio a safra ruim, meu Deus do céu, que coisa. Mas eu vou mudar. Então, eu vou ter que descontaminar. Esse processo. Todo esse processo. É a vida da gente. De ser arado. E o arado, eu acredito que é assim, né? Pega o que tá lá dentro, joga pra fora novamente. Expõe Pega o que tá fora, joga pra dentro novamente e vai fazendo isso, né? Girando. Quebrando. Vai girando. Uau, que reflexão. Talvez você está sendo arado. Bem isso aí. Talvez os momentos de transformações
Nós estamos sendo arados. Pega a coisa que está dentro, joga para fora. Pega a coisa que está fora, joga para dentro. E parece um turbilhão que você vai enlouquecer. Mas, na verdade, é só um processo. E o pior de tudo é, às vezes, o egoísmo da pessoa, do ser humano, e não querer ser mudado por Deus. Vendo Deus trabalhando na vida, fazendo um processo de mudança, quebrando, a pessoa está quebrado, tá vendo que realmente é a mão de Deus. E o egoísmo é tão grande que ela não consegue dar legalidade ao Espírito Santo de Deus finalizar o processo. Vai viver a vida inteira com dor. A vida inteira na luta, a vida inteira na adversidade. Eu sempre falo... você vê uma pessoa a vida inteira só contando derrota, meu irmão, sai de perto que tem alguma coisa errada. O processo de Deus é rápido. Deus, ele nunca vai te deixar... Ah, não, mas é porque eu já... Meu irmão, tem coisa. Tem coisa. Todo o processo de Deus existe um propósito. De cura, de libertação, edificar uma pessoa. Existe um processo, existe sempre um objetivo. Então, assim, às vezes a gente não permite Deus finalizar o processo, a gente vai viver sempre na dor. Entende? A gente vai viver sempre sendo orado por Deus. É isso aí. Uau. A máquina passando por cima, cortando. Então, assim, quando a gente dá legalidade do Espírito Santo de Deus, a obra é finalizada e coisas novas vêm. E quando coisas novas vêm, as pessoas simplesmente vão falar, uau, mas o que ele fez para estar assim? Qual que foi a mudança? Mas aquela pessoa, aquele ali... Não, eu não acredito. Entende? Como? Como que chegou? A pergunta... Por que eu falo isso? Isso sou eu. Entende? Reformado, trocou a semente, novos frutos. Eu coloquei uma enquete no nosso grupo lá. Para quem não sabe, nós temos a ProName, o Podcast, o Movimento ProMen, que é para homens, reformando homens, promovendo homens. E eu coloquei uma enquete lá no grupo, não sei se você chegou a ver, mas eu estava justamente falando sobre isso, sobre o processo. Se está demorando demais, tem duas coisas que podem estar acontecendo. Uma é Deus caprichando, porque, vamos supor, Deus plantou tâmara. E tâmara leva quanto tempo para nascer? Qual é o tempo? Hoje, com alguns artifícios que eles fazem, diz que é 30 anos, amor? Pode me corrigir aí. 80 anos para dar tâmara. Talvez você é um pé de tâmara. Vai demorar muito, mas quando vir será um fruto nobre. Nós compramos tâmara em casa, é um fruto caríssimo. É um fruto nobríssimo. Talvez você está preocupado porque está demorando demais. Mas se você é um pé de tâmara? Mas não está lá na enquete não, tá? Eu só estou floreando agora. Mas lá está dizendo assim... talvez Deus está demorando porque está caprichando, ou se está demorando é porque você está errando nos mesmos erros. Me diz aí, opção 1, você tem a convicção de que é porque Deus está caprichando? Opção 2, se é porque você está repetindo os mesmos erros. Porque nós somos errantes. Nós vamos errar sempre, só que desde que seja erros novos. Erros novos. Aí quando você fala de pessoas que passam a vida inteira contando miséria, é porque ela repete os mesmos padrões. Os mesmos erros. É. Eu soube que eu plantei isso, não foi legal. O que eu faço? Vou lá e planto de novo. Como? A pessoa estagna num processo de tolice e acaba se tornando uma tolice crônica, parece que não muda mais. E aí acaba se tornando um estilo de vida, dizer, tadinho de mim, coitado de mim, porque é uma ostentação receber doações, receber abraços, choros, e nós conhecemos diversas pessoas que vivem nesse loop do coitadismo. Coitado de mim. Se eu fosse pegar traumas de infância, você pegasse sua história para se vitimizar, nada disso teria nascido. Você não teria uma família, você não teria uma profissão que é muito consagrada. É muito consagrada. Você é mestre de obras. É isso? Uhum. Muitas pessoas minimizam isso. Só que se você for olhar, todas as mansões que estão à nossa volta aqui agora foi construída por quem? Quem esteve envolvido nisso? Teve um mestre, teve um pedreiro, teve um servente. Teve um servente. e veja bem, Deus sempre vai linkar o que você faz. Veja bem, essa é muito forte, viu, Ângelo? Deus sempre vai linkar aquilo que você faz profissionalmente com o teu propósito. Sempre elas vão fazer assim, ó. Uhum. E eles vão linkar. Eu achava que eu só vendia roupas. Mas de repente eu fui entender que todas as vezes que eu trocava roupa,
aquele cara mudava também sua fisiologia e seu comportamento. Falei, ué, tem alguma coisa muito além de vender roupas. Eu fui entender sobre o comportamento do homem em si. Eu fui entender que eu estava preparando homens para assumir novos postos. Uau. Você constrói casas, mas a mesma habilidade que tem de construir casas é de reformar homens, de construir outros homens, de construir famílias. Olha só, Deus sempre vai pegar aquilo que você faz, que parece que é muito simples, e vai linkar com o seu propósito de vida. Isso é forte porque Deus ele já falou comigo acerca disso. Eu lembro Deus falar comigo que o meu ambiente de trabalho, o meu trabalho seria o lugar onde Ele me moldaria e me daria experiência para tratar com vidas, com pessoas. Então, tipo, o meu trabalho é o lugar onde que eu tenho a maior escola. Procurar sempre ser uma pessoa honesta, de caráter, procurar sempre ter uma palavra. E, às vezes, eu estou precisando de algo, mas chega pessoas que estão precisando mais do que eu, e eu tenho que entregar algo para ela. Já passou pessoas a trabalhar comigo com a vida destruída, casamento destruído, finanças destruídas no zero. Chegar para mim chorando, o que eu vou fazer? Então, assim, sempre ter uma palavra. E, às vezes, poxa Deus, mas eu estava precisando de uma palavra. Você não. É Ele. É a vez dele. Você é só o processo. Eu preciso te moldar e te mostrar algo maior. E daí a gente vai tirando dali uma escola para algo maior. E dali eu consigo mensagens. Deus me dá, neste livro, mensagens, coisas que eu escrevi no meu trabalho. Entendeu? A minha escola, o que eu sou hoje, Deus me deu no meu trabalho. E até porque a profissão que eu tenho hoje foi Deus que me deu. Isso eu sempre falo. Quando eu vim para Santa Catarina, para Florianópolis, eu não sabia nada de construção civil. Não sabia? Não. Há quanto tempo isso? Há 11 anos atrás. Uau! Eu não sabia nada. Eu entrei na construção civil em Florianópolis. Só que eu determinei algo na minha vida. Como um ajudante? Com ajudante, serventão. No primeiro dia, quando eu entrei, no primeiro dia que eu cheguei na obra, eu determinei algo. 1 ano, eu trabalho como servente. Após 1 ano, eu sou pedreiro. E assim foi. De pedreiro? Foi. Também, assim, com 1 ano eu comecei a trabalhar como pedreiro. Aí deu uma estagnada na construção civil, eu quis voltar para servente. Deus não permitiu mais, não encontrava vaga de servente. Não tem como. Como diz, paladar não volta atrás. Não volta. Esse negócio é tão forte. Às vezes uma pessoa normal não consegue entender essas coisas só para maluco que acredita realmente em revelação divina e em Deus, em profecia, em milagres. É tão forte que Deus ele nunca permitiu nem eu assinar minha carteira. Só trabalhei de carteira assinada em toda a minha vida, hoje com 37 anos, 15 dias. 15 dias. Isso porque eu insisti em assinar minha carteira com alguém que eu conheço ali. Ir para uma empresa. Falei, eu vou trabalhar, não quero mais saber de negócio, não quero mais tocar obra para mim, não quero mais pegar serviço. É melhor tu trabalhar para os outros do que tu ter o teu negócio. E daí fui assinei a carteira. E daí 15 dias não deu certo, não dava certo. Se desligou. Me desliguei. Aí você abriu a tua empresa. Por mais que assim, aqui eu sempre fui uma pessoa honesta em horário, cumpri tudo certinho, mas não era eu. Era que não dava, não fechava. Uau. Entendeu? Não dava certo. E daí eu saí e voltei novamente a trabalhar por conta. E aí você hoje tem tua empresa, teu CNPJ. Tenho CNPJ, OME, né? Toco obra, tenho alguns colegas aqui, engenheiro, arquiteto, e daí a gente consegue fechar parcerias. Uau. Enfim, não é uma empresa grande, mas é algo que a gente está construindo. Me permite te corrigir? É muito grande. Amém. Muito grande. É muito grande. É gigante. É gigante. Amém. Porque quando nós falamos assim, olha, eu costumava... Eu vou falar uma experiência que não sei quanto tempo eu tenho aí ainda, nós temos aí ainda, mas eu vou falar de uma experiência rápida, tá? Eu fui pro interior do Paraná há 11 anos atrás. Olha que engraçado, 11, você falou de 11, eu lembrei. Há 11 anos atrás eu fui pro Paraná, depois de ter quebrado um negócio aqui em São Paulo. E eu cheguei no Paraná vendendo roupa com a mochila nas costas, no porta a porta. E quando nós alugamos uma casa razoavelmente grande, no fundo da garagem, no espacinho basicamente desse quadradinho que nós estamos aqui, eu pendurei camisetas na parede com prego. As minhas próprias camisetas. Eu pendurei minhas próprias camisetas porque eu não tinha produto para vender. Eu pendurei as camisetas com prego na parede, deixei tudo espaçado, coloquei uma mesinha no meio e um tapetinho.
e sair pra rua dizendo, eu tenho uma loja. Vocês não vão me encontrar mais, eu não vou mais bater na porta de vocês. Vocês vão me encontrar lá na rua, tal, tal, tal. Os clientes paravam, porque eu vendia camisa para advogados, os caras paravam o carrão na porta de casa, tocava a campanha e ficava procurando a loja. Quando entrava, se deparava com aquela situação. As minhas próprias camisetas penduradas na parede, porque eu não tinha condições de colocar os produtos para vender. Deus. Mas eu não via o fundo de uma garagem. Eu dizia sempre, eu tenho uma loja. Eu tenho uma loja. Eu sempre enxergava como algo muito grande. Então, muitas vezes, nós temos que mudar a nossa ótica. Não é, eu só faço isso. Eu tenho um livrinho, minha familhinha, meu carrinho, minha casinha. E não é para usar de prepotência, se ensoberbecer, não. Isso é visão de fé. Eu nunca estou enxergando isso como isso. Eu sempre estou enxergando com uma visão profética daquilo. Eu me lembro de uma vez na favela, morando na favela, teve uma enchente muito grande. Eu sempre trago isso à reflexão. Teve uma enchente muito grande e eu vi que a água chegou a bater numa altura que tipo, só faltava cobrir a cabeça das crianças. E eu vi um sofá sendo levado pelas águas. Sabe o que as crianças estavam fazendo? Por isso que nós estávamos falando ontem sobre ser criança. As crianças estavam em cima do sofá brincando de Titanic, com o bracinho aberto. Brincando de Titanic. Meu Deus. No meio do caos. Elas não estavam vendo o quê? É uma catástrofe. Elas não estavam vendo uma enchente. Elas estavam vendo o quê? Uma oportunidade para Uma se oportunidade. Então, assim, não é a lojinha, não é o meu negocinho, não é. Eu estou sempre vendo uma enchente com uma visão do quê? É o Titanic. Não, mas não é o Titanic afundado, não. É o Titanic no teu esplendor. É o Titanic no teu ápice. Entende? É bem isso aí mesmo. Então, assim, de tanto falar da lojinha, foi lojas assim que eu falei, meu Deus, é inimaginável o que nós construímos. Então, assim, eu quero que você conte para nós a experiência do que é, assimila para nós, porque você é um cara que trabalha com obra, com construção. E como nós estávamos usando de exemplo, o que Deus faz na terra para ela produzir é o que Deus faz em nós. O que acontece numa construção para ela ficar de pé é o que também acontece em nós. Fundação, alicerce. Por isso que a palavra fala, aquele que edifica a casa sobre a areia, o vento bate e derruba. E aquele que constrói sobre a rocha, permanece. Hoje você trabalha com reformas e também com construções do zero. Me explica aí como que é. A gente trabalha com reformas, residencial, comercial. Trabalho bastante com reforma de loja de shopping, essas coisas assim. E também obra do zero, né? Do início ao acabamento. A gente tem toda essa estrutura, tem uma equipe que trabalha comigo. Se precisa de acompanhamento técnico, eu tenho parceiros que a gente aciona ali para estar com a gente ali fazendo esses acompanhamentos. Enfim, aí a gente trabalha bem que em parcerias, né? Com arquiteto, com engenheiro e vai indo. Uau. E graças a Deus tem dado fruto, né? Muitas pessoas têm sido abençoadas que trabalham comigo. Muitas pessoas têm sido abençoadas, né? É um canal de bênção. Deus, ele sempre abre uma porta para abençoar outras pessoas também. E eu sempre penso dessa forma. Deus, ele nunca vai te dar algo para você só. Sempre vai ser para abençoar os seus... Tem a ver com os outros também. Sempre tem a ver com os outros. E eu falo com Deus, eu não quero algo que venha só para mim. Porque que interesse, que benefício? Entende? A gente tem que pensar no nosso próximo, acima de tudo. Entende? É uma coisa que me beneficia, minha família, mas também que eu consiga abençoar meu irmão, né? Sei que às vezes é complicado, mas a gente consegue fazer nossa parte. Eu acho que é pensar. Hoje, eu tenho um livro que se chama O Pior Negócio da Sua Vida. Ele não está aqui agora, mas eu sempre falo dele. O Pior Negócio da Sua Vida. E lá tem um capítulo que vem com o subtítulo Reformar ou Trocar. Tem pessoas que trocam aquilo que pode ser reformado. Veja bem. Tem pessoas que trocam aquilo que pode ser reformado. Tem pessoas que vivem reformando aquilo que precisa ser trocado. É forte isso aí. Eu vou fazer essa pergunta para você. O que você detectou na tua vida de coisas que podem ser reformadas e de coisas que de fato têm que ser trocadas? Não adianta mais reformar. Enfim, eu acho que uma série de coisas eu já tinha
vamos dizer assim, catalogado, né? Coisas que a gente precisa reformar e coisas que tem que ser mudada. Umas que eu já comecei, foi o que a gente até comentei contigo no início do ano. Existem ambientes que a gente precisa mudar, existem lugares que a gente não pode mais estar, enfim. E eu comecei a fazer essas mudanças. E reforma, primeiro, eu acho que é mais pessoal, sabe, posicionamento, se posicionar mais, né? Procurar saber realmente o teu valor e não, sabe, aceitar menos que isso daí. E eu acho que é mais isso, mais essa questão, mais questão pessoal. E mudança mesmo, eu acho que foi as mudanças espiritual. Acho que primeiro a gente precisa fazer mudança na nossa vida espiritual, que tudo flui no mundo espiritual. Se a gente está num ambiente que o ambiente não está condizendo com aquilo que tu acredita, com a tua vida, não adianta tu permanecer, que a tua vida ela não anda, a tua vida espiritual, financeira, sentimental, ela não sai do lugar. E ela vai ficar estagnada. Então, quando tu muda de ambiente, automaticamente o novo começa a vir sobre tu, sobre a tua vida. E se aquele lugar que tu está é um lugar direcionado por Deus, aí, meu Deus, fecha com chave de ouro. Então, assim, quando eu fiz essa mudança foi onde que as coisas começaram a destravar, começou a vir sobre mim, veio livro, veio tudo mais. Enfim, e os demais coisas, eu acredito que daqui agora para frente é mais coisas pessoais que a gente precisa estar se ajustando, mudando a nossa visão. Uau. Mas isso a gente vai fazendo em nome de Jesus e tudo vai dar certo. Então eu deixo minha mensagem final aqui. A mesma pergunta que eu fiz pro Ângelo é a pergunta que eu deixo para você, por final. Detecte aquilo que de fato precisa ser trocado e detecte aquilo que pode ser reformado. Existem coisas que você está com o polo invertido. Você troca aquilo que pode ser reformado e vive reformando aquilo que tem que ser trocado. Esse ambiente não dá mais para ficar. Essa vidinha não dá mais. Você precisa trocar. Não adianta ficar mais reparando coisas que já acabou. É uma nova fase, novas vestes, novas histórias. E por isso eu estou aqui te convidando para entrar na jornada Pro, de promover nomes, promover as vestes, promover a tua mensagem. É isso mesmo. E para encerrar, Ângelo, tem alguma mensagem final, olhando bem para a câmera ali, para aqueles que estarão assistindo no presente momento e no futuro? Essa mensagem ela é atemporal. Olha, o chamado de Deus é algo que a gente não pode, a gente não consegue parar. Quando Deus chama Jeremias para uma missão, Jeremias ele se sente pequeno e Deus fala para ele, eu preciso que você realmente leve a minha mensagem. Eu acredito que Jeremias ele sabia o peso, o quão grande era a responsabilidade que ele teria que levar sobre os seus ombros. Mas ele também sabia que Deus estaria com ele. E mesmo ele replicando, ele aceita o chamado de Deus. Porque ele sabia que era algo que ele não podia parar. Quando a gente quer parar algo que Deus já determinou sobre nós, a única coisa que a gente vai conseguir na nossa vida é um caos infinito que a gente não consegue saber aonde que vai levar. Mas quando a gente aceita o chamado de Deus, a gente sabe que Deus ele vai cuidar de tudo. E por mais adversidade que a gente passe, por maior que seja o momento ruim, Deus ele sempre vai estar do nosso lado. Jesus ele estava com o discípulo no meio da tempestade. Os discípulos começaram a ficar aflitos. Jesus simplesmente levanta, estende as mãos e clama. E tudo para. Porque Jesus estava no barco. Quando a gente aceita o chamado de Deus, quando a gente anda seguindo os princípios bíblicos de Deus, as coisas acontecem na nossa vida. E a mensagem que eu deixo para você hoje, jovens, não para o chamado de Deus. Não coloca fim aonde Deus ainda tem muito para escrever. Deixa Deus escrever a tua história. Eu acho que essa é a mensagem que eu deixo. Uau! Então você que está passando por aí, pelas avenidas da internet, vai se deparar com este conteúdo que ficará gravado. Nós vamos subir nas nossas redes, nos nossos canais do YouTube. E fique por dentro dos próximos capítulos dessa história, dessa jornada do ProNameCast. Agradeço por tua atenção. Até o próximo episódio. Deus abençoe grandemente. Até mais. Amém.